Alô pessoal, um abraço. Chegamos com o programa Momento Esportivo. Convidado de hoje, Geraldo Carvalho Lage. Geraldinho, ex-jogador do Valério Doce, do América, do ESAB, de um monte de time, Rio Branco. E nós vamos contar a história dessa fera, recebendo, portanto, aqui nos nossos estúdios, esse grande amigo e grande companheiro. Um abraço, Geraldinho, prazer recebê-lo aqui no programa Momento Esportivo. Ronaldo, muito obrigado pelo convite, o prazer é todo meu, é uma satisfação enorme poder participar do programa. Nossa história aqui, Geraldinho, é contar a sua história. Essa que é a nossa história. Então, o povo quer saber e nós também queremos saber de muitas coisas sobre que pouca gente sabe. Sim. Na verdade, você nasceu em Monlevade. Ou foi criado em Monlevade? Não, eu fui criado em Monlevade. Na verdade, eu nasci em São João Evangelista. São João Evangelista. É. Aí, mais uma novidade pro povo, tá vendo? Eu saí de São João Evangelista com 1 ano de idade e fui para Monlevade. Então você foi criado em Monlevade. E passei a infância toda em Monlevade até sair para estudar e jogar futebol com 16 para 17 anos. Mas você começou jogando futebol em Monlevade? Sim, comecei jogando em Monlevade. Na verdade, eu comecei nas peladinhas de rua, que antigamente tinha muito campinho de rua, né? E depois fui para a ACM, que era um clube que tinha lá em Monlevade, a Associação Cristã de Moços. E lá a gente tinha um time de futsal e tinha um campeonato de society, uns campos menores, né? E dali eu fui me formando. Depois a gente teve uma briga lá dentro da ACM e a gente saiu. Um grupo de 4 pessoas saiu da CM e montou um time lá em Monlevade chamado Carneirinhos Futebol Clube, e que é um time que perdurou ali por volta de até 70 e 80 e poucos. Depois acabou que a meninada toda saiu para estudar fora e então acabou o time. Mas a gente faz um encontro anual lá sempre, todo ano, dessa galera. Do time Carneirinho? Do time Carneirinho. Os amigos lá se reúnem. Tem um grupo de WhatsApp, é uma coisa fantástica. E era um futebol junto a junto. Não tinha nada a ver com categoria de base, com profissional, mas era um time. Era um time amador. Amador que disputava os campeonatos da cidade. Mas você era muito novo, você tinha 16 anos, por aí. Mas lá começou com 14, 15 anos. Você foi jogando lá uns 3 anos. Ficamos lá, dali. Eu fui estudar em Belo Horizonte, eu fiz vestibular na Escola Técnica Federal, né? E fui estudar e de lá eu fui fazer um teste no Atlético, na verdade. Eu estava fazendo um teste no Juno do Atlético. E eu tinha um irmão que trabalhava no ESAB, que o ESAB é uma empresa de solda, uma empresa sueca. Naquela época tinha um timaço. E tinha um time que disputava o Campeonato Mineiro. Da época, no 75, 76. E o presidente desse time, que chamava Mr. Leif, ficou sabendo que o Roberto, que trabalhava lá com ele, tinha um irmão que estava fazendo um teste no Júnior do Galo, do Atlético. E ele infernizou a cabeça do Roberto, que ele queria me levar lá para o ESAB de todo jeito, e entraram em contato comigo. E como eu estava, e o Babatana já tinha até pedido a minha documentação. Para contratar para o Atlético. Para ir para o Júnior do Galo. Categoria de base do Galo. Categoria de base. E eu fui treinar lá no ESAB. Cheguei no ESAB e tinha um time fantástico, jogadores formados, que jogaram no Atlético nas décadas de 70 e fizeram história no Atlético, no Cruzeiro. E eu cheguei lá com 16 para 17 anos, encontrei essa galera e aquilo ali, você fica empolgado, só jogadores que você via falar deles o tempo todo, né? Cita alguns aí, Natal, Odair Barque, Vanderlei, Vander, Vander zagueiro, né, que eles falavam Vander xerife, não sei se o pessoal lembra do Vander zagueiro que jogou no Atlético, depois jogou no América também, zagueiro. Evaldo, Dirceu Alves. Nossa. Então era um time... Tinha muito monstro lá. Fortíssimo, muito jogador de muita história. E eu cheguei, encaixei e falo com você uma verdade, aprendi demais com essa galera.
Eu sempre fui uma pessoa muito disciplinada, muito determinada, então eu aprendi demais com esse pessoal. Eu falo que eu tive a sorte de cair num time... Num grupo de gente boa. Com 16 para 17 anos, de jogadores com muita vivência dentro do futebol. E quem quer aprender as coisas boas, aprende. Quem quer aprender as coisas ruins, também aprende, né? A chance tem. Aprendia na época, a verdade era essa. E se você quisesse aprender, você aprendia coisa ruim demais. Era o que quisesse. Mas é que interessante. Pelo que você está falando e pela sua história, você não passou por nenhuma categoria de base. Não joguei categoria de base. Você só jogou profissional. Já mirou profissional. Porque na verdade, na época você tinha, quando eu cheguei para 17 anos, você não podia se profissionalizar nessa idade. Então você jogava como amador. Como juniores. Como amador, né? Como amador. Nas equipes profissionais, que podia manter determinado número de jogadores amadores. Tinha um número, salvo engano, eram 3, não lembro máximo, mais. Eram acho que 3 jogadores. Então eu fiquei jogando. O tempo que eu joguei no ESAB, eu joguei como amador no profissional, disputando o campeonato profissional. E depois que eu fui para o América... Mas você ficou no ESAB quanto tempo? 3 anos. 3 anos no ESAB. Jogando como amador, no profissional. E depois que eu fui para o América, eu ainda joguei 1 ano no América. Como amador. Mas como que foi essa saída sua do ESAB para ir para o América? Você não era um jogador contratado, você era amador. Não, mas eu tinha vínculo com o ESAB, tinha passe preso com o ESAB, então, na verdade. Então o ESAB teve que... Me emprestou, na verdade, fez um empréstimo. Ah, tá. Então você pertencia ao ESAB. Ao ESAB. Tanto que eu fiquei no América por 3 anos e quando terminava o empréstimo, o América renovava. Mas no intervalo desse... eu tive a oportunidade de ir para o Guarani de Campinas, já em início de 78. O Guarani tinha acabado de ser campeão brasileiro, ia disputar a Libertadores, e o Carlos Alberto Silva foi meu treinador no ESAB e queria me levar de todo jeito para o Guarani, como empréstimo. Você ia jogar com um dos melhores centroavantes daquela época do mundo. Eu jogava com um dos melhores times. Porque aquele time tinha Zenon, tinha Careca, tinha... Puxa vida, era um timaço. Um que jogou no Atlético depois, me fugiu o nome dele agora, um meia que jogou no Atlético muito tempo. Ai, fugiu. Nós vamos lembrar depois. Eu falei o nome dele para você. Nós vamos lembrar depois, nós vamos lembrar. Capitão de volante. Zenon. Era um timaço o time do Guarani. E, na verdade, o ESAB já tinha me negociado, já tinha me vendido, na verdade, para o Brasília. E eu, nesse meio tempo, eu fiquei muito contrariado, porque na época você não tinha o direito de... Nada, né? Direito a nada. Como eu já tinha vendido, eu fui para Brasília, cheguei lá para discutir um contrato lá em Brasília. E como eu fui muito puto da vida... que eu queria ir pro Guarani, de Campinas, disputar Libertadores da América. Time campeão brasileiro, rapaz. Só fera. Aí cheguei lá, engrossei o contrato. Em Brasília? Em Brasília. Não fiz uma proposta meio exorbitante. E na verdade acabou que eu perdi o Brasília e perdi o Guarani. Nossa. Aí o que acontece? Voltei pro América. Que o América, emprestado para o América. Não, mas o América queria renovar o empréstimo, me renovou o empréstimo e eu continuei no América. Aí você ficou mais um tempo no América. Fiquei lá os 77, 78, que isso foi em 78, fim de 77 para 78. Fiquei lá 78, 79. 79, o Valério procurou o ESAB, na época expedicionário, através do líder. E na verdade eu estava em Itabira de férias, em Itabira, não, em Molevade de férias, e o Li tinha me ligado anteriormente para me contactando, tentando me trazer aqui para o Valério. Só que eu falava assim, eu vou para Itabira, porque eu vim julgar aqui, eu achava que a cidade muito feia, não sei o que, você passava ali naqueles negócios e já ia direto para o estádio, naquele campo antigo. Aquele campo antigo lá. Eu falei, não vou para aquele lugar não. E o Li mexia com a agência de carro, tinha uma concessionária. E tinha um amigo que dele morava em Monlevade. O Li pediu esse amigo dele. Era o Eduardo Maluf.
ou não? Não, era o Maluf jogava no Exabe. Mas o Maluf também era lá de Monlevade, né? Então... mas o amigo do Uli era um cara que mexia com a agência lá em... Carlos Alberto? Não, era o Antonini que ele chama. Antonino? Antonini. E ele era muito conhecido meu, muito amigo meu. Ah, interferiu. Ele foi, aí o Uli pediu para ele me pegar lá em Itabira, lá em Monlevade, e me trazer aqui para Itabira. Só me trazer aqui, para mim conversar, porque eu não queria vir, né? Mais nada, só Eu isso. não queria vir. Aí o Uli, Antonino foi lá em casa e me falou, Geraldinho, vão lá, o Uli quer falar com você, não sei o quê, então, até te levar lá pro Valério, não sei o quê, não sei o quê. Como o cara é muito chegado meu, ele ia me trazer, eu ia voltar, falei, não, vou lá com você. Não tem Vamos lá problema. passear, né? Cheguei, vim com uma proposta que eu achei que o Valério Ia recusar? ia recusar, e o Uli fechou a proposta, eu não tive como fugir. Espetacular. Eu não tive como fugir, tive que aceitar, né? Seu Uli era fantástico. Eu fiz uma proposta Pronto. achando que ele não ia aceitar, e ele me fechou. Você lembrou do Brasília, né? Fiz a proposta do Brasília. Mas eu não tive como fugir, filho. Aí eu peguei, acertei com ele, e ele foi e resolveu a situação entre América e Exabe. Pagou o passe, o meu passe. Interessante, né? O Valério comprou o passe do Geraldinho no Exabe. Comprou do Exabe, na verdade. Do Exabe. Tanto que o expedicionário foi lá e resolveu essa situação dos trâmites da compra do passe e tudo. Eu vim para o Valério, cheguei em 79 para o Valério, já no finalzinho do ano, outubro, por aí. Que o Valério estava tentando preparar um time para Campeonato Mineiro. o Campeonato Mineiro. E fiquei. Fiz um contrato e fui ficando. Joguei no Valério 79, 80, 81. 82 eu fui emprestado para o CRB de Alagoas, que o CRB ia disputar o Brasileiro e o pessoal, o treinador que estava lá me conhecia na época, entrou em contato e fechou. Eu fui para lá disputar o Campeonato Brasileiro. Isso em 82. 82. Mas vamos falar um pouquinho então da sua história do Valério Doce. Quando você chegou em 79, é evidente que você deve... Porque eu lembro que o Valério formou naqueles 3 anos um dos melhores times que o Valério teve. Chegou a dar um trabalho para Cruzeiro e Atlético, de Mineirão, em todo canto. E como é que era o time de vocês em 79, você se lembra? Ah, não, eu lembro que quando eu cheguei aqui, ó, o Claudinho estava chegando também, que tinha jogado comigo no América. O Claudinho estava retornando para o Valério, né, na verdade. Ele tinha acertado primeiro do que eu, na verdade. Ele acertou com o Valério primeiro do que eu. Aí logo depois chegou. Não, Capucho já é 83. Foi 83? 83, Capucho. E depois o Valério foi montando um time forte, na verdade. Itamar veio um ponta esquerda que jogou, Zé Carlos que jogou no Valério ponta direita, Tico-Tico. Casaca estava aí. O Valério tinha um time muito bom e foi fortalecendo esse time, né? Aí já em 80, o Valério já foi campeão, nós já ganhamos o título da... Taça BH? Não, Copa Minas Gerais, como é que era? Copa Minas Gerais, é um negócio assim, porque os times que não disputavam o brasileiro, a federação fazia um torneio com os times do interior, disputando um campeonato para os clubes não ficarem parados. Era a Taça Minas Gerais. Acho que é Taça Minas Gerais, eu acho que é isso mesmo, se não me engano. E o Valério foi campeão. E passou a chegar sempre ali, brigando para... Entre os 5, né, sempre. Quinto, quarto, estava sempre brigando. Eu saí em 82, voltei. Em 83, o Valério também fez... Você saiu e jogou só no CRB? No CRB. Disputou um campeonato pelo CRB? Campeonato Brasileiro. Com passe também estipulado lá no céu, que os caras não tinham como comprar, na verdade, né? O CRB na época
não tinha a estrutura que tem hoje, vamos dizer assim, né? E você chegou a disputar o Campeonato Brasileiro? Só brasileiro, só disputei o Campeonato Brasileiro e voltei, Voltou, né? pro Valério. Porque eu fui com passe estipulado e os caras não tinham como pagar aquele valor. Era muito dinheiro. Aí voltei em 83. Era um caminhão de minério. Alguns caminhões de minério. O Valério não tinha. Aí voltei em 80 e disputei o Campeonato Brasileiro de 82, voltei em 83. Foi um ano complicado para mim, porque logo no início do campeonato, logo no início do ano, Foi da contusão do joelho? eu tive uma contusão no joelho e fiquei praticamente o ano todo sem jogar. Nesse ano de 83, eu fiz 3 cirurgias no joelho e só voltei a recuperar. E aquela época era terrível, né, Geraldinho? A cirurgia Ah, não, forte. cirurgia muito agressiva, né, filho? Eu fiz 2 cirurgias. Eu fiz uma cirurgia, depois a cirurgia não deu muito certo. Depois fiz uma outra, só de menisco. Aí nesse meio tempo eu voltava e sentia. E acabou eu tendo uma folga muito grande no joelho. E depois, para resolver, eu tive que fazer uma cirurgia dos ligamentos, né? Que aí você abriu o joelho todo e era uma cirurgia muito agressiva. Para recuperar não é fácil. Então eu fui voltar a jogar só em início de 84, filho. Ficou praticamente um ano e meio parado. Não, eu fiquei um ano e pouco, quase um ano todo. 82 eu fiquei praticamente, 83, né? Eu fiquei o ano praticamente todo. Voltei no início de 84, fevereiro. Aí já voltei, graças a Deus, sem problema. Logo depois de voltei, a gente voltou, o Valério começou a fazer boas campanhas. E 84 foi um ano difícil para o Valério. Aí teve a oportunidade de se criar uma seleção mineira dos clubes do interior. Porque não podia, o Atlético, América e Cruzeiro não podia ceder nenhum jogador, então fizeram uma seleção mineira. Porque eles disputavam a Copa do Brasil. Não lembro mais, acho que era Campeonato Brasileiro, se não me engano. Sul Minas, sei lá, tinha um outro campeonato. Não, mas aí o Sul Minas foi mais para frente. Aí eu fui convocado para essa seleção aqui de Minas. Do Valério, foi eu e Tico, Zé Carlos. Se não me engano, foi só eu e Zé Carlos. E Genilson. Lateral esquerdo. Lateral esquerdo. Isso. Eu, Genilson e Zé Carlos. Foi dali que o Genilson foi pro Cruzeiro, né? Acho que sim. Logo depois. Não, mas depois que ele voltou, né, ele fez bons jogos, bons campeonatos no Valério. Ótimos. E se destacou. Aí fomos para essa seleção e ficamos lá e o Valério, o Valério fez um primeiro turno do campeonato de 84 ruim. E a gente reunia lá, isso era vários times do interior, né? Uberaba Nacional, Uberlândia, Caldense, vários jogadores desses times todos que formou essa seleção e foi fazer uma excursão para a Europa e Ásia, mas na verdade a gente ficou mais na Malásia, né? Em Kuala Lumpur, a gente disputou um torneio, nós ficamos viajando uns 45 dias, na verdade. Pertinho daqui lá de viagem, deve ser umas 36 horas, mais ou menos. E eu fui... Só para ir, viu, gente? E meu filho tinha acabado de nascer, o meu filho mais velho, Olímpio. E eu fiquei esse período todo sem ver o Olímpio. Sem ver o Olímpio, na verdade. E ficamos lá. E a gente ficava discutindo o jogador. Engraçado que essas temporadas, essas seleções naquela época eram longas, né, Geraldinho? Ficava era um mês e meio, 2 meses. Quase 45 dias. Um mês e meio. No exterior. Fazendo... Porque só nesse campeonato, nesse torneio lá da Malásia, que era um torneio que reunia seleções de vários países, não as seleções principais, né? Mas seleções de vários países. Mas ali na Ásia, né? Naqueles países mas da região. Tinha uma seleção argentina de jogadores também de times menores. Porque, na verdade, naquela época, os empresários levavam muito... O futebol brasileiro fazia muitos jogos. Sempre mandou jogador, né? Não, e faziam jogos, né? Vários jogos. Tinha muitos empresários sul-americanos que levavam muitas equipes para fazer jogos, temporadas, temporadas lá principalmente na Ásia e em alguns jogos na Europa.
Então a gente fez jogos em Paris, fez jogos e depois nós viemos embora porque os caras queriam fazer mas a gente já não estava aguentando mais ficar, né, na verdade. 45 dias num país totalmente estranho. E foi uma confusão danada, porque a gente chegou lá para disputar esse campeonato na Malásia e a gente chegou até a final. Na verdade, nosso time foi vice-campeão desse torneio e perdemos para a seleção coreana, da Coreia do Sul, que disputou o Mundial de 86 no México. O mesmíssimo time que nós jogamos Vocês perderam a final na final, que nós perdemos na final. Foi o mesmo time que chegou à Copa do Mundo do México em 86. E isso, lembrando ao pessoal, uma seleção de jogadores dos clubes do interior de Minas Gerais. Do interior de Minas Gerais. Essa seleção era uma seleção formada. E uma seleção muito boa. E a gente foi porque, na verdade, o que acontece? A Federação Mineira deixou de levar alguns atletas para levar algumas pessoas. Tinha esses privilégios, né? Esses privilégios. Porque os caras tinham um determinado número de passagem para atletas. E o resto para convidados. Não, mas o resto era a comissão técnica, né? E um ou dois dirigentes, que geralmente tem alguém que representa, né? Então eles diminuíram o número de atletas para poder pegar uma viagem de quem que não queria viajar? Ficar 45 dias Paris, para a Europa e Ásia. Emirado Árabe, Dubai, que a gente ficou lá, e depois Kuala Lumpur, quase que vocês voltam. Bombaim na Índia, que acho que o nome nem é mais Bombaim na Índia que a gente... Entendeu? Então o pessoal fez uma excursão. Um giro, né, Geraldinho? Foi demais. Todo mundo, cara. Hong Kong. Então foi um negócio muito legal. Só não ganhava dinheiro, né, filho? mas a viagem era boa. É isso aí. Nós vamos, portanto, encerrar essa primeira parte do programa entrevistando o nosso amigo Geraldinho. E a gente volta daqui a pouco falando da reta final da carreira desse craque de bola e a sua passagem para treinador de futebol. Nós vamos falar disso daqui a pouquinho.